10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. igreja Que não fecha. igreja Que ora. que não fecha. Igreja que ora. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah.
Um dia a gente aprende a confiar em Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu, e aí chegar até o que você pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. A graça e a paz, irmãos, louvado seja Deus, que o Senhor abençoe as suas vidas, que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor esteja conduzindo, que o Senhor esteja fortificando. É um prazer em Cristo receber, saber que você está aí junto conosco, adorando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Nós queremos estar meditando na palavra de Deus sobre o tema A Verdade em João 13. A verdade em João 13. Então, vamos lá para João 13 e vamos ler de 1 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que já havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: O Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu:
Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas cabeças, lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre, senhor, e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. João 13, de 1 a 17. A verdade em João 13. Amados, o que é um padrão? Um padrão é uma norma determinada e aprovada pela maioria ou por uma autoridade, e é usada como base para estabelecer uma comparação. Então, quando você tem um padrão, você pode fazer quantas comparações você quiser, porque você já tem o padrão. João 13 nos mostra Cristo como padrão. Padrão de amor, padrão de humildade e padrão em servir. João 13 nos mostra Cristo como padrão. Padrão de amor, padrão de humildade, padrão em servir. A Bíblia mostra Cristo como outros padrões. Por exemplo, padrão de perdão. Quando você tem um padrão, aí você pode fazer quantas comparações você quiser, porque você já tem o padrão. Então, como eu devo perdoar? Como padrão. Como foi que o padrão perdoou? Como eu devo amar? Como padrão. Como foi que o padrão amou? Como eu devo ser humilde? Como eu devo obedecer? Como eu devo servir? Como o padrão. Cristo é o padrão. João capítulo 13. A verdade em João 13. O capítulo 13 de João é uma marca singular no Evangelho. Isto porque a partir de João 13, 1 até o capítulo 17, temos a descrição da última noite, das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos antes de se entregar para o sacrifício na cruz em nosso lugar. Quando chegamos ao capítulo 13 de João, nos deparamos com aquilo que aconteceu um pouco antes da prisão e da morte de nosso Senhor Jesus. Nesse capítulo, João começa a descrever aquilo que aconteceu na noite de quinta-feira, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos celebrando a Páscoa. João 13 descreve o que aconteceu durante aquela noite, aquela celebração, antes de Jesus instituir a celebração da ceia.
A Páscoa passou a ser a ceia, e naquele momento é que Jesus vai instituí-la. Jesus estava reunido com os seus discípulos, apenas, prestes a lhes ensinar uma verdade que lhe valeria para toda a vida. A saber, que verdade é essa? O tamanho do amor é medido por atitudes. O tamanho do amor é medido por atitudes. Essa a verdade de João 13. O tamanho do amor é medido por atitudes. É fato que o exemplo de humildade de Cristo é manifesto no ato do seu serviço aos seus seguidores. Não estamos aqui desconsiderando a atitude de humildade que Jesus teve em lavar os pés dos discípulos. Mas o foco, o padrão, a verdade de João 13 está além do exemplo de humildade. A verdade de João 13 é o tamanho do amor que é medido por atitudes. No versículo 12, Jesus diz: quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar, então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Se o seu superior, que era o Senhor e Mestre, estava pronto a realizar essa tarefa para eles, é claro que eles deveriam fazer uns pelos outros. E aí Jesus está falando da humildade, o desinteresse próprio a serviço dos outros. O ato de Jesus de lavar os pés dos discípulos demonstrou um amor em ação. É sobre isso que fala João 13. Essa é a verdade. Uma delas. Tem a humildade também, tem o serviço, mas o amor tem que ser convertido em atitudes, irmãos. Não podemos apenas dizer que amamos, não podemos apenas verbalizar o amor, descrever o amor, encenar o amor, exemplificar o amor. Temos que ter atitude. Jesus era o Mestre, era o Senhor, significando que ele estava em um nível mais elevado do que os seus discípulos. Contudo, o Senhor assumiu uma posição de humildade e serviço porque amava aqueles a quem servia. Veja só, amar a quem servia. Serviço sem amor é mera obrigação. Jesus ordenou aos seus discípulos que lavassem os pés uns dos outros, que servissem uns aos outros, e tudo isso em amor. Se recusar a servir aos outros, se recusar a se humilhar, não importa quão elevada seja a sua posição, é se colocar acima de Jesus. Isso é orgulho, e isso não foi ensinado por Jesus. E esses discípulos, não todos, logo seriam enviados como mensageiros da igreja. Eles seriam líderes em muitos lugares. Na verdade, Tião, João, Pedro se tornaram líderes da igreja cristã em Jerusalém. Jesus ensinou a estes que logo seriam líderes, que quando eles trabalhassem para divulgar o evangelho, deveriam antes de tudo ser servos daqueles a quem eles ensinassem. Os discípulos devem ter se lembrado dessa lição todas as vezes que enfrentavam problemas, lutas, alegrias, junto aos primeiros crentes que foram agregados à igreja. Quantas vezes ele deve ter se lembrado de que foram chamados para servir. E que diferença isso fez na vida deles, irmãos. Imagina como teria sido difícil o crescimento da igreja se esses discípulos tivessem continuado a competir em qual lugar de grandeza que eles iam estar no reino de Deus. Não, agora na prática é o amor. Não tem mais negócio de competição, não tem mais quem vai estar à direita ou quem vai estar à esquerda. Agora é o amor que está no centro, aleluias! É o amor de Deus que está no centro. O texto
nos ensina que Jesus lavou os pés. E isso denota o exemplo que ele fez e que ele deixou para ser seguido. Mas esse exemplo de servir, de humildade, é expresso pelo amor incondicional, irmãos. Para estabelecer um exemplo, é preciso ser imitado. E é isso que a palavra de Deus está querendo nos dizer. Devemos observar o contexto em que ocorreu o exemplo de Jesus. O exemplo do amor de Cristo. Porque ele está falando do seu amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Está falando de amor. E depois ele vai dar o exemplo desse amor incondicional. Essa expressão abrange tanto o tempo. Jesus amou os seus discípulos até o final, como abrange a profundidade. Jesus amou os seus discípulos de modo absoluto. Isso significa dar a vida por eles. Então, o que é descrito aqui é a atitude de Jesus de servir, de se humilhar, de humildade, mas como uma demonstração de amor. Não se trata de dizer que ama, mas de mostrar que ama. O que Jesus fez aqui está vinculado ao amor. O que ele fez? Ele levantou-se, tirou a veste de cima, tomou uma toalha, passou a enxugar os pés dos discípulos. Ou seja, Jesus assumiu a posição de um servo, fazendo o serviço que caberia ao servo mais humilde fazer. Certamente os discípulos estariam dispostos a fazer o mesmo por Jesus, o mestre, mas servir aos outros seria se humilhar, seria se rebaixar diante dos demais. Muitas vezes, fazer diante de Jesus, todos fazem, mas eu quero ver fazer com o seu semelhante. Com o semelhante, o que está mais imperando é a disputa, para ver quem é o maior no reino de Deus. E aqui Jesus, aqui em João 13, a verdade aqui é o amor. Então podemos entender mais profundamente como a atitude de Jesus pegou os discípulos de surpresa. O mestre, o Cristo, estava fazendo um serviço que cabia ao servo mais inferior da casa fazer. Jesus estava fazendo um serviço que eles não estavam dispostos a fazer uns pelos outros. Pedro então não pôde conceber tal coisa, por isso ele se recusa a permitir que Jesus lave somente os seus pés. Diz ele: nunca lavará os meus pés. E ele só cedeu depois que Jesus lhe avisou que se não lhe lavasse os pés, ele não teria parte com ele. Aí então ele precipitou-se, aí ele abusou. Então lave também a cabeça, lave as mãos, lave todo o corpo. O que Jesus estava fazendo, o seu ato de humilhar para lavar os pés dos discípulos, configura como um ato de amor. Essa é a lição. Ali, naquele momento, o serviço de Cristo em humilhação estava apontando para a vida e para a obra de Jesus em favor de nós. Aleluia! Jesus humilhou a si mesmo para servir, não somente naquele momento, mas a sua vida toda foi uma vida de servir. Ele humilhou-se, como disse o Espírito Santo em Filipenses 2, 6 e 7, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eis a profundidade do amor em servir. Jesus se humilhou para nos servir, para nos dar a vida. É isso que o Evangelho nos ensina. É isso que a Bíblia nos mostra ao olharmos para o que Jesus fez ali naquele cenáculo, lavando os pés dos discípulos. O que nós vemos é um ato de amor, de humilhação, de serviço.
De modo que quando nós olhamos para a cruz, quando ele foi humilhado ali, esbofeteado, chicoteado, ferido, colocado na cruz, fazendo-se maldito, nós podemos ver também essas coisas tudo juntas ali, o amor de Cristo pelas suas ovelhas, daquele momento até o fim. Portanto, amados irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina hoje o amor de Cristo por nós. Ele nos amou até o fim. Ele nos amou até a última consequência, e essa morte. Portanto, amados irmãos, é isso que a Bíblia nos ensina nessa primeira verdade. Portanto, não duvide de quanto Cristo lhe ama. Ele lhe ama com um amor que não dá para medir. Ele lhe ama com um amor que não dá para medir. Ele lhe amou na cruz, ele lhe amou ali, agora e sempre. Não duvide, creia. E é por causa do amor dele que nós estamos aqui. Você e eu não sabemos muito sobre o dia de amanhã. Podemos não entender muita coisa. Mas uma coisa é certa: sua vida está nas mãos daquele que te amou até as últimas consequências. Aleluia, glória a Deus, quanto amor, aleluias. A segunda verdade de João 13 é tratar de seguir o que foi feito, de imitar. No caso dos seus seguidores é uma resposta, é um feedback, é um retorno que é requerido de nós, em nome do amor expresso e demonstrado, como vimos na primeira verdade. A resposta, o feedback, o que Jesus fez naquela noite de ceia, não somente nos ensina o amor, mas também nos impele, nos chama para vivermos o amor, uma resposta. Depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, ele perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? E essa mesma pergunta chega até a cada um de nós hoje. Você compreendeu o que Jesus fez? Ele, sendo mestre, Senhor, sendo filho de Deus, humilhou-se para nos servir. Nós não somos maiores que ele. Portanto, sendo quem ele é, se humilhou para servir. Quanto mais nós devemos nos humilhar para servir uns aos outros e ao próprio Cristo. Aqui está o caminho. Os que foram salvos pela obra de Cristo devem mostrar gratidão, tendo a mesma disposição de servir. Meus irmãos, só estamos dispostos a servir se estivermos dispostos a nos humilhar. Muitas vezes o que nos impede de servir uns aos outros é o orgulho. Temos conceitos muito altos ao nosso respeito. Então imaginamos que todos devem nos servir, mas não estamos dispostos a servir os outros. Então é muito fácil achar pessoas que estão dispostas a reclamar sobre a falta disso, a falta daquilo. Mas quantos estão dispostos a servir? A cruz é um chamado a crucificar o orgulho e a servir uns aos outros com toda humildade. Servir a Cristo, todos querem amar a Cristo, mas quando começa a falar de servir uns aos outros, de amar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, aí o nosso orgulho assume a direção e aí a gente não serve. Quando não temos essa disposição de servir, é porque o nosso coração está cheio de orgulho. Nos falta amor pelo próximo. Quando não temos essa disposição para servir, estamos nos fazendo como se fôssemos superiores a Jesus. Estamos dizendo, ele sendo quem pôde se humilhar para a nossa salvação, mas eu não posso me humilhar para servir o meu próximo. Amados irmãos, o amor de Cristo deve nos constranger a servir uns aos outros. Não existe vida cristã sem serviço, pois onde não há serviço não existe amor, e onde não existe amor não há conhecimento de Cristo.
Portanto, devemos rogar a Cristo que através do seu Espírito enche o nosso coração deste amor, que por sua palavra nos torne cada vez mais humildes, a fim de que sejamos abundantes no serviço mútuo. Amados, tenhamos essa disposição amorosa, aproveitando todas as oportunidades para servir. Não esperemos que os outros peguem a toalha para lavar os nossos pés, mas que venhamos a nos despir do nosso orgulho e nos cingir da toalha da humildade, a fim de sermos bons imitadores de nosso Senhor e Salvador, dispostos a servir, sem murmuração, sem preguiça, mas cheios do amor. Jesus concluiu essa palavra e ele disse: agora vocês conhecem essa verdade e, se a praticarem, serão felizes. Versículo 17, não é obrigação, é amor. Quem ama, serve. Amados em Cristo, que Deus nos ajude a mostrar amor, 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 serviço, humildade uns aos outros, e que nós possamos a cada dia, com isso, mostrar que valeu a pena o grande, o profundo, o inexplicável amor de Jesus por nós. Deus abençoe a sua vida. Espero encontrá-lo no nosso próximo culto. Até lá, um forte abraço em Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.